Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, a pauta aqui é rápida e eu acho que eu posso resumir o que eu quero falar hoje aqui com a mais sincera e profunda esperança de que eu esteja errado. Aliás, hoje eu estava num evento extremamente interessante, cruzei várias pessoas que eu não via faz tempo e tal, eu estava conversando justamente sobre o mercado digital e eu conversei com essa amiga minha, eu falei, puxa, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu tenha errado e tomara que a realidade não seja essa tal. Então vamos voltar um pouco. Eu estava vindo para cá e uma coisa que eu costumo fazer com bastante frequência é quando eu estou no carro, eu não tenho muita paciência para ficar ouvindo notícia ou para ficar ouvindo, seja lá o que for, rádio, etc. e tal. Então muita coisa, o que eu acabo fazendo é ouvindo ou podcasts, como esses que eu produzo aqui, né? Ou então ouvindo audiolivros. Eu estou ouvindo um audiolivro extremamente interessante, ele é feito pela revista Edge, que na verdade chama Isso Explica Tudo, e eles perguntaram para várias pessoas, luminares, né? Aquelas pessoas tipo prêmio Nobel, gente super destacada, astrofísicos, engenheiros genéticos, todo tipo de profissional possível e imaginável, de acadêmico inclusive, qual é a teoria mais elegante, né, e mais poderosa que eles costumam se lembrar. Legal, cara, eu estou aprendendo muito, tal. Muita gente acaba caindo na história da seleção natural do Darwin, que é realmente uma teoria muito elegante e muito poderosa, mas duas coisas que eu ouvi me levaram a parar e gravar esse vídeo aqui para você. A primeira delas é a seguinte: por que a gente teima em imaginar que uma solução bela e elegante é necessariamente melhor? Eu sei que tem um poema do Keats que fala que a beleza é a verdade é beleza, tá? Mas abstraindo o poeta, por que a gente tem essa necessidade, estou até com os cartões do evento aqui no bolso, essa necessidade de tentar escolher, né, ou se apegar a algumas explicações porque elas são belas, né? Aliás, tem muita gente ganhando dinheiro falando coisa bela, porque as pessoas vão achar que isso é verdade. Bom, mas parênteses, vamos deixar isso mais ou menos em aberto, e vamos para a segunda coisa que eu ouvi que era interessante, que o cara estava usando a questão de seleção natural, blá, 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 e ele chega a uma conclusão que várias pesquisas já indicaram. Toda vez que você tem uma discussão em grupo, seja qual for a opinião que os participantes tinham antes dessa discussão em grupo, ou de alguma dinâmica de grupo, normalmente as opiniões se acirram. O cara não só sai com a mesma opinião que ele já tinha, como ele sai mais crente ou mais convicto da opinião que ele tinha antes dessa dinâmica. Ok, você deve estar pensando agora provavelmente na eleição da Dilma, né? No processo na social media em que as coisas se acirraram muito, né? E aí, se a gente tanta gente, nossa, a gente deveria estar aqui debatendo, por que não nasce o debate, por que as pessoas não debatem, mas talvez, né, essa esperança nossa de que, puxa, isso daqui é um espaço de debates, seja fruto da ignorância da gente saber que por uma questão de natureza humana, né, psicológica, ou seja o que for, a gente tende a se entrincheirar, né, ou criar, né, a gente vai procurar as pessoas que pensam parecido, a gente vai procurar informações que reforcem aquilo que a gente já pensava. Isso, na verdade, ao invés de dar origem a um debate democrático, uma conversa, ou seja o que for, vira trincheira. Eu talvez tenha achado essa explicação bela, né, e elegante, porque tem a ver com o que eu tenho experimentado nas redes sociais e nos ambientes, entre aspas, colaborativos. Mas acho que o ponto aqui, que eu acho que pode ser um erro meu mesmo, mas tem uma questão que é interessante, porque é muito comum quando a gente pensa o digital, quando a gente conversa o digital, quando a gente, sei lá, eu faço um comentário no thread de alguém e alguém replica, em que a gente esteja normalmente usando conceitos e teorias que são muito elegantes, que são bonitas. A história da catedral e o bazar, né? Esse é um exemplo clássico, né? Ou que as marcas são conversas, ou que a internet é uma conversa, ou que o espírito, a rede pertence às pessoas. Cara, são ideias absolutamente encantadoras e lindas,
mas que talvez tenham que ser revistas diante das evidências de trabalhos acadêmicos sérios, etc. e tal. Mas a gente se apega, e a discussão não anda, e a coisa se entrincheira um pouco mais. É curioso, então estamos vendo duas coisas aqui da natureza humana, né? Tanto a questão da gente se apegar ou dar um pouco mais de valor às teorias que a gente acha bonitas, também quanto ao fato de, num determinado ambiente que tem uma dinâmica de grupo, a gente simplesmente se entrincheirar nas nossas próprias teorias bonitas e comoventes, etc, etc, etc. E aí eu volto para um ponto que para mim é bastante importante, que tem a ver com o que eu falei no começo, que é a questão de estar errado. Eu fiz um tempo de engenharia, e engenharia é engraçado porque você sai da engenharia normalmente com muita convicção, né? Porque você aprende uma série de teorias e fórmulas e teoremas, e você vai aplicar, né? Lembremos-nos que, usando a física de Newton, mas a física de Newton é ultrapassada, bom, dá para ir para a Lua com a física de Newton, né? Então você não precisa pensar em física quântica, nada, você vai para a Lua com a física de Newton. Então a engenharia, que é bastante poderosa, é muito comum você ver em quem tem um mindset, uma pegada mais ou menos engenheirística, muita convicção com relação ao seu ferramental teórico, né? Agora, quando você pega um cientista, e foi isso que eu estou ouvindo agora nesse audiolivro, são cientistas, né? O cara sempre acha que a teoria pode estar errada, ele sempre acha que talvez haja uma coisa melhor, ele sempre presta atenção nos fatos para ver se os fatos, de alguma maneira, se o experimento, se os resultados contradizem aquilo que ele pensava. Então, se por acaso ele conseguir achar uma inconsistência na teoria da relatividade, por exemplo, o cara vai ficar felicíssimo, né? Ele vai ficar feliz com o próprio, com o erro, ou então com a discordância entre a realidade e a bela teoria que ele tinha na cabeça. Curiosamente, eu saí da área de engenharia faz bastante tempo e fui para a área das ciências humanas, e estou fazendo o sinal aqui de entre aspas, porque o que eu percebo nessa área de humanas, infelizmente, é uma postura que não é lá muito científica, aparentemente um certo apego a teorias que estão ou consolidadas ou consagradas, ou você tem uma predileção meio de coração, e aí você tenta adequar a realidade, o que você observa, a essa teoria, e eu não percebo muito espaço para essa coisa do ups, tem alguma coisa acontecendo aqui e eu não sei explicar isso. Tudo isso para contar, meus caros, que eu espero estar errado em várias coisas, inclusive essa, e pelo menos uma certeza eu tenho, eu presto muita atenção naquelas ocorrências, ou naqueles fatos, ou em observações que contradizem aquilo que eu estou pensando ou aquilo que eu pensava. Então eu estou no momento agora justamente de tentar fazer algum sentido, porque tudo que eu sabia, mais ou menos, de uma hora para outra, parece um pouco caduco e meio bonitinho demais. Portanto, se eu estiver errado, por favor, vou ficar muito feliz se você conseguir provar. É isso, René de Paula Júnior falando. Grande abraço, roda e avisa.